Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa videoaula número 6, dando continuidade aí no nosso assunto. Vamos falar agora dos circuitos de comando e força em si. O que vem a ser um circuito de comando e um circuito de força, porque existe uma diferença bem marcante aí. Aqui eu exemplifiquei um circuito bem simples, tá? De comando e um circuito bem simples também de força, pequeno, mas dá para vocês entenderem. No circuito de comando, como vocês podem observar, eu tenho aí, né, o contator, os contatos 13 e 14 aí, mas o contator físico, a parte física. Já no circuito de força, eu vou ter o que? Eu vou ter a carga em si, X1, X2, que é uma carga, e apenas a parte dos contatos físicos do contator, os contatos, né, a numeração do contator. Eu não vou ter o elemento físico, a bobina do contator. A bobina fica no circuito de comando. Então, o circuito de força e comando trabalham juntos simultaneamente. Só que, certo, pessoal? Então, vamos observar isso. Circuito de força e comando não trabalham separadamente, sempre trabalham juntos. Um circuito depende do outro para funcionar. Circuito de comando. O circuito de comando, como o próprio nome diz, é responsável por comandar o acionamento, determinando quando o motor será ligado ou desligado. Já o circuito de força, que a gente também chama ele de circuito de potência, tá pessoal? Força ou potência é o responsável pela alimentação do motor ou da carga, ou seja, ele é o responsável pela conexão dos terminais, né, dos fios do motor até a rede elétrica. Então, quem faz a conexão do motor ou de qualquer carga que você esteja acionando a rede elétrica é o circuito de força. Agora, quem comanda esse acionamento, quem vai determinar o momento que vai acionar uma carga ou não, ou que vai desacionar uma carga, é o circuito de comando que faz isso. Conceitos básicos. Para ler e compreender a representação gráfica de um circuito de comando elétrico, é necessário conhecer os componentes básicos dos comandos e também alguns recursos utilizados. Alguns desses elementos são descritos a seguir, vamos ver aí. Por exemplo, um primeiro elemento aí é um contato de selo. O contato de selo é sempre ligado em paralelo com o contato de fechamento da botoeira NA. Sua finalidade é de manter a corrente circulando pelo contator, mesmo após o operador ter retirado o dedo da botoeira S1. Então eu tenho aqui, pessoal, o contato de selo aí, que é esse elemento K1, né? Esse elemento K1 aí, quando o contato de selo propriamente dito. Então eu tenho a botoeira S0 e a botoeira S1, uma com contato NF, a outra com contato NA. Então quando o operador retira o dedo de S1, porque eu aciono o circuito através de S1. Quando eu retiro o dedo de S1, quem mantém a corrente circulando é exatamente o contato de selo, que é o contato K1. Se não fosse ele, quando eu retirasse o dedo de S1, esse contato, essa botoeira voltaria ao estado normal anterior e não ficaria aberto, o circuito ficaria aberto. Mas quem mantém a corrente circulando é o contato K1, o contato de selo. Selo com dois contatos. Para maior segurança no sistema, pode-se utilizar dois contatos de selo. Então agora eu continuo tendo a botoeira S0, a botoeira S1 e agora dois contatos de selo. Isso, pessoal, é apenas para aumentar a segurança do meu sistema. Se eu preciso de uma segurança ainda maior, então eu coloco mais de um contato de selo. Então lembrando, os contatos de selo são para segurar a corrente passando
pelo circuito e também por segurança, é um elemento de segurança do circuito de comando no caso. Intertravamento, processo de ligação entre os contatos auxiliares de vários dispositivos, pelo qual as posições de operação desses dispositivos são dependentes umas das outras. Através do intertravamento, evita-se a ligação de certos dispositivos antes que os outros permitam essa ligação. Então, pessoal, quando eu coloco um intertravamento, eu estou querendo fazer o quê? Eu estou querendo evitar que um determinado motor seja acionado sem antes um outro motor ser desligado ou ser ligado. Então, eu coloco o intertravamento. Então, quer dizer, um contato depende do outro. Vocês podem ver que está em cruz aqui, ó, invertido, né? Os dois contatos estão invertidos, ó. O contato K1 da bobina K1 está de um lado e o contato K2 do outro. E as bobinas estão invertidas. Uma bobina está de um lado, a bobina está do outro. Então tem uma inversão aí desses elementos. Por isso, porque um fica dependente do outro. Porque esses contatos, pessoal, apesar de eles estarem aqui separados fisicamente aí para vocês, mas internamente esse K1 de um lado aqui está ligado àquele K1 do outro lado. E a mesma coisa, esse K2 que está desse lado direito está interligado a esse K2 do lado esquerdo, ao contato do lado esquerdo. Então a bobina do contator sempre está interligada com o contato. É por isso que um depende do outro. Eu só aciono um elemento quando o outro estiver acionado, ou desaciono um quando o outro também desacionar, certo? Então existe essa interdependência aí, por isso, né, intertravamento. Intertravamento com dois contatos. O procedimento é o mesmo, o processo é o mesmo, né, o princípio de funcionamento é o mesmo, só que agora eu tenho dois contatos de intertravamento. São dois contatos de intertravamento ligados em série, elevando a segurança do sistema. Devem ser usados para acionar cargas com altas correntes. Então, quando eu tenho cargas com correntes muito altas, motores que puxam, precisam de uma corrente muito alta para funcionar, eu utilizo esse nível de segurança maior ainda, que é com o intertravamento duplo. Observem que aqui eu tenho a bobina do contator K1, né, e o contato dos dois contatos do contator K2, quer dizer, um dependente do outro. Acionamento condicionado. Um contato NA de contator K2 pode colocado após o contator K1 significa que K1 pode ser operado apenas quando K2 estiver fechado. É o que eu acabei de falar para vocês. Assim, condiciona-se o funcionamento do contator K1 ao contator K2. Está aí um esquema, né, de ligação desses elementos, desse sistema de acionamento. Partida direta é o método de acionamento na qual o motor é conectado diretamente à rede elétrica, ou seja, ela acontece quando aplicamos a tensão nominal sobre os enrolamentos do estator do motor de maneira direta. Então, pessoal, esse motor ele é ligado praticamente direto à rede, certo? Às vezes com um elemento de proteção, mas ele não passa por outros elementos, então ele é praticamente ligado direto à rede elétrica. É um tipo de partida mais simples que existe, né? E algumas características dela, né? Os prós e os contras desse tipo de partida. Os prós: o torque, o motor permanece com o torque nominal na partida, quer dizer, eu não perco torque, né? Não perco potência na partida. E os contras: corrente de partida pode chegar a 8 vezes a corrente nominal, né? Isso não é bom para o motor, né? A corrente de partida ser muito alta. Por quê? Porque isso, com o tempo, eu vou danificar o meu motor. Dispositivo de acionamento mais robusto, quer dizer, eu preciso
desses dispositivos de acionamentos mais robustos, senão eles não conseguem fazer essa partida, e um custo elevado de manutenção, quer dizer, pelo fato de eu acionar diretamente e a corrente de partida ser muito alta, o custo de manutenção, eu tenho que estar sempre dando manutenção nesses elementos, nesses dispositivos, e inclusive no motor. Então o custo para mim fica elevado, porque eu tenho que estar numa manutenção preditiva ou corretiva constantemente. Isso eleva os custos do processo, de qualquer processo. Aí eu tenho, pessoal, a simbologia, né, de o diagrama de potência, né, e o diagrama de força, o diagrama de potência e o diagrama de comando de uma partida direta. Então, do lado esquerdo de vocês aí, o diagrama de potência ou de força, né, onde estão as cargas. Você pode observar que o motor está conectado nesse diagrama de potência. O motor, F2 é o relé térmico, né, K1 é o contator, os contatos do contator K1, Q1 que é um elemento também de proteção, e F1 que também são os fusíveis de proteção da rede, uma rede trifásica RST, que ele chamou aí. Eu posso chamar de ABC, XYZ, né, ele chamou de RST a rede dele. E observem que a numeração, né, a numeração padrão, como eu falei para vocês. E do lado direito de vocês, o circuito de comando. Só que aqui eu não tenho mais, aqui eu trabalho só com o comando, trabalha só com 2 fases, ele não trabalha com as 3 fases, né, porque ele precisa só de uma tensão mais baixa. E aqui embaixo vocês podem ver K1, só que vocês estão vendo só o ponto A1 e A2, que é a bobina do contator. Apenas a bobina do contator fica no circuito de comando. E os contatos, né, as botoeiras que fazem parte do circuito de comando, que comandam, né, a partida, o acionamento. Os contatos de K1, né, aqui um contato de selo 1314, e as botoeiras S0, S1, como eu falei, e F2 é o mesmo F2 do circuito de potência, né, que é o elemento de proteção, dos contatos do relé térmico. E acima aqui, F3, os fusíveis de proteção do circuito de comando, e Q2, o outro elemento também de proteção. Aí então, ó, tudo que eu falei anteriormente, né, agora citado aqui para vocês, né, rede trifásica, fusíveis de proteção, disjuntor tripolar, contator, relé térmico, borne de conexão e motor trifásico. Aqui é a carga, né? O motor é a nossa carga. E aqui do lado direito, no circuito de comando, os fusíveis de proteção, disjuntor bipolar, no caso aqui agora, só duas fases, contato NF, né, do relé térmico, a botoeira NF de desliga, a botoeira de NA, normalmente aberta para ligar, para acionar, o contato de selo e a bobina do contator. Existe partida também direta com reversão. Então, o que vem a ser a partida direta, só que agora com reversão. Neste método de acionamento, o motor também é conectado diretamente à rede elétrica. Entretanto, existe um segundo elemento, o contator K2, que fará a inversão do sentido de rotação do motor. Então, pessoal, nesse método haverá em algum momento uma inversão de sentido do motor. Então, se o motor começa a girar num sentido, quando acontece a reversão, ele inverte mesmo o sentido de rotação dele. Ele para e inverte o sentido de rotação dele. Mas isso tudo acontece muito rápido. No circuito de comando existe o acréscimo dos contatos de K2, bobina de K2, A1 e A2, né, os terminais, e o botão liga 2, a botoeira S2. Então aqui eu tenho novamente o mesmo esquema, né, o circuito de potência, o circuito de força e o circuito de comando dos dois elementos. Então vocês podem ver aqui, né, a sequência de fase invertida. Então eu começo aqui em cima com as fases na sequência RST, e depois que eu passo por K2 eu tenho inversão de fases, eu tenho TSR.
Então quem permaneceu no mesmo local foi S permaneceu no centro, a fase central. Só que entre as fases R e T se inverteram. A fase T foi para cima e a fase R veio para baixo. Então houve a inversão de fase. Essa inversão de fase, pessoal, é que ocasiona, é que determina a inversão do sentido do motor. Então, lembrando, para mim inverter o sentido do motor, basta eu fazer a inversão de fases do motor, de fase do circuito, perdão. Então, eu fazendo a inversão do circuito de potência das fases, eu inverto o sentido de rotação. Só que isso tudo eu faço dentro de um circuito inteiro, utilizando todos os elementos de acionamentos. E do lado aqui o circuito de comando com os 3 contatores. Antes eu tinha apenas 2 contatores, apenas um contator. Agora eu tenho 2, 2 contatores, aliás. Então eu tenho K1, os terminais de K1, e os contatos do contator K1 e os contatos do contator K2. Funcionamento. A chave de partida com reversão de sentido de rotação possibilita a reversão do sentido de rotação do motor trifásico em plena rotação. A reversão acontece através da inversão da sequência de fases, como eu falei para vocês. O primeiro contator permite a ligação na sequência RST e o segundo permite a ligação na sequência TSR. E uma das partidas mais importantes que você já deve ter ouvido falar aí, a partida de um motor estrela triângulo. E aqui eu tenho o circuito de comando dela. Vocês podem, quando vocês observarem num determinado motor, vocês sempre vão ver lá a tensão que vocês precisam estar alimentando o motor para ele partir em estrela, para ele funcionar em estrela, e a tensão que ele precisa para funcionar em triângulo. Então a forma como o motor vai ser fechado para funcionar de uma forma ou de outra. E aqui eu tenho todo o circuito, só que aqui agora eu já tenho 3 contatores, K1, K2 e K3, e K6 é meu relé, é meu térmico, é o relé de proteção. E no próximo aqui eu tenho o circuito de potência. Aqui o motor, a minha carga, os 3 contatores, o fusível, o térmico de proteção e os outros elementos de proteção aí que são normais de qualquer circuito de partida. As vantagens da ligação estrela-triângulo: médio custo de implantação, componentes ocupam pouco espaço e a corrente partida é reduzida a 1/3 do valor nominal. Então aqui, pessoal, acontece o seguinte: diferente lá da partida direta, aqui a corrente partida é reduzida a 1/3 do valor nominal, quer dizer, 33% do valor nominal. Então isso já é uma vantagem para o meu sistema. As desvantagens: a tensão da rede deve coincidir com a tensão em triângulo do motor. O torque de partida reduzido para 1/3 do valor nominal, quer dizer, eu diminuo o valor da corrente, mas em consequência acontece uma diminuição do torque do motor, da força do motor. Existe um segundo pico de corrente na comutação de estrela para triângulo, quer dizer, então eu tenho um primeiro pico na partida e depois, quando eu vou passar do sistema estrela para triângulo, também tem um outro pico de tensão que não é muito bom para o sistema. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.